Hi guys, galerinha, hoje esse vídeo é sério, então eu gostaria de pedir pra vocês, se você discordar de mim de qualquer coisa, por favor, responda com respeito, do mesmo respeito que eu vou tratar as coisas que eu discordo aqui. E eu gostaria de enfatizar aqui que as informações que eu vou colocar são referentes ao meu conhecimento de vida, tá? Trabalhando como guia de turismo internacional por 10 anos, morei aqui nos Estados Unidos entre 98 e 99, vim aqui mais de 20 vezes como turista e também como guia de turismo e atualmente moro com visto de estudante aqui faz 3 anos. Eu tenho visto várias informações de youtubers brasileiros e me chamaram um pouco a atenção e que eu discordo, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as informações que a gente coloca por aí, e eu vou citar elas. Bom, recentemente um youtuber falou assim, se você excedeu seu visto de turista, você não tá ilegal, na verdade você está fora de status, e então assim, não tem nenhum problema. Bem, não é bem assim. O processo de imigração, ele é bem complexo e muitas vezes ele pode ser confuso, então eu sempre sugiro você pesquisar bastante antes de você vir aqui para os Estados Unidos e pesquisar tudo sobre o plano que você tem e tudo que pode dar errado, inclusive durante esse seu plano. Quando a pessoa falou sobre você ficar além do tempo, é que geralmente muita gente vem com o visto de turista, aí o visto de turista vence e a pessoa continua ficando aqui e não vai embora. Você não tá ilegal, você tá fora de status. Porém, se você for verificar, você está quebrando uma regra, uma lei de imigração. Então você tá unlawful status, ou seja, você não tá exatamente dentro da legalidade. É que existem várias palavras diferentes para dependendo do tipo de ilegalidade que você tá tendo aqui. E assim, as consequências desse seu ato podem ser muito sérias, começando com uma deportação. Prisão, deportação, então são consequências bem sérias. Então, primeiro, estude bem, se informe bem, fale com um advogado de imigração, converse com pessoas que já fizeram isso, ficaram fora de status e acabaram sendo presas. O que essas pessoas passaram na prisão foi assim complicado. Então, estude muito bem antes de tomar essa decisão. Não tô dizendo não venha. Cada um sabe, eu não faria isso, mas assim, cada um sabe até onde é necessário você fazer uma coisa ou não. Eu só acho assim, não vamos iludir, dizer que é tudo fácil e que você não tá quebrando nenhuma lei aqui, que você tá de boa aqui, que não tá. Muita gente vem achando que é tudo lindo, maravilhoso, que é o sonho americano e acaba depois se ferrando justamente por causa de algumas informações que não foram aí muito bem apresentadas. O segundo item que eu vi foi uma pessoa falando assim, você pode vir aqui, comprar um carro e sair dirigindo, você apresenta a sua CNH brasileira, carteira de motorista brasileira e sai dirigindo que não tem problema nenhum. Também não é bem assim. Primeiro que, se você tá como turista, você até pode utilizar a CNH brasileira, mas eu, por exemplo, eu fui parada por um policial, porque tava trincado o meu windshield, que é o vidro da frente, tava trincado, e aí um policial me parou, e ele falou assim, não é uma multa ainda, mas você tem 30 dias pra você consertar isso, senão vai virar uma multa. E tinha quebrado porque uma pedrinha caiu de um caminhão, bateu, e aí de manhã, sempre tá frio aqui, eu liguei o desembaçador e aí rachou de fora a fora. Enfim, aí esse policial me parou e eu dei a carteira de motorista brasileira porque eu já tinha feito o teste para tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, mas eu ainda estava esperando a minha carteira de motorista chegar. E aí ele recebeu a minha brasileira e ele falou assim, você tá morando aqui como turista ou como residente? Eu não ia mentir, né, gente? Mentir pra policial, mentir pra lei americana é a pior coisa que você pode fazer. Não mintam. E aí eu falei pra ele, não, eu tô aqui como estudante, e você estando aqui como estudante, você tá aqui como morando, então você precisa ter a carteira de motorista. E mesmo que você esteja aqui com o visto de turista, mas se você tá morando, não minta, gente. Mentir é a pior coisa, porque depois se o cara descobre, ainda mais que assim, quando você compra o carro, por exemplo, esse policial, ele ficou atrás de mim um tempão, depois ele me parou. Aí depois eu conversando com alguns amigos americanos, eles falaram que o que os policiais fazem, primeiro eles checam a placa e checam pra ver se não é carro roubado, nem nada, pra depois parar você. E então, assim, ele sabia que o carro tava no meu nome. Aí imagina eu falar, não, eu tô aqui como turista. Ele falou assim, você tá aqui como turista, por que você comprou um carro então? Por que esse carro tá no seu nome? Então, assim, cara, não minta que, sério, dá M. E enfim, e aí ele perguntou, por que você não tem a carteira ainda daqui? Aí eu peguei e dei pra ele o comprovante que eu passei, que tava tudo certo, que eu tava só esperando. Aí ele, então tá bom. Então, assim, imagina, você
tá aqui morando ilegal e aí você não tem a carteira daqui. Pode te dar problema sim, tá? Porque se você não tá aqui como turista, você tá morando aqui, você tem que ter a carteira de motorista dos Estados Unidos. Você tem 30 dias para fazer isso, ok? Ah, sem contar aqui, você precisa também, aqui é obrigatório também ter o seguro de carro, e seguro de carro aqui, principalmente se você não tem CNH americana, se você tá começando a dirigir, é assim, quase o valor de um carro. Então não é tão fácil assim tirar um carro aqui, tá bom? Tá, aí também vi gente assim, ah, você quer viajar para os Estados Unidos de carro? Não tem problema, você pode viajar, dirigir os Estados Unidos inteiro, é só você não cometer nenhum erro de trânsito que você não vai ser parado. Tá, e se vem um maluco bêbado e bate em você, gera um acidente, aí a polícia vai ser chamada, aí a polícia vai pegar seus documentos, a polícia vai ver que você tá aqui de overstay, ilegal, enfim, que você não tá aqui como turista mesmo, se você realmente estiver ficando aqui além do seu visto, tá? Então toma cuidado, tá? O quarto comentário é: nossa, você ganha muito dinheiro aqui. Você não vai passar necessidade aqui. Também não é bem assim. Eu conheço várias pessoas, eu tenho vários amigos que vieram pra cá. Como eles ficaram ilegais ou fora de status, né, que estavam com visto de turista, mas estava trabalhando, que não pode, e acabaram ficando depois do visto, aí o que, que vai acontecer? Você vai trabalhar, a gente fala under the table, né, você vai ser pago sem ser registrado. Aí o que mais tem essa prática, infelizmente, é um absurdo, mas tem muito. A pessoa combina com você e fala assim, ah, eu vou te pagar $9 a hora, que é abaixo do salário mínimo, mas como você tá ilegal, ou seja, como você não tá registrado, você não pode reclamar muito. Aí você trabalha a semana inteira, chegou no final de semana, a pessoa vai te pagar, a pessoa te dá os canos. Isso acontece muito, gente. E aí você vai reclamar, aí o cara ainda fala assim, se você me encher o saco, eu ainda vou te denunciar pro ICE, que é a Polícia de Imigração. Então, assim, tem muito disso, muito mesmo. Eu tenho vários amigos que já passaram por isso, tá? Outra coisa que eu vi youtuber falando é, você pode colocar sua criança na escola, não tem problema nenhum. Tem casos, inclusive virou matéria aqui nos Estados Unidos. Eu vou colocar o link de várias dessas coisas que eu tô comentando, tá? O link para vocês acessarem informações sobre isso. Tem inclusive matéria de um adolescente que veio aqui para estudar, só que ele veio com visto de turista. Mas a tia dele que mora aqui já registrou ele na escola, já fez a matrícula dele. O que aconteceu? Quando ele chegou no aeroporto, a polícia olhou e falou assim, cara, você tá matriculado na escola, você tá vindo aqui com visto de turista, mas você já tá matriculado na escola, já mandou ele de volta pro Brasil. Então não é tão simples assim, tá? Existe uma lei e eu falo isso com propriedade porque eu faço mestrado em formação de professores de língua inglesa aqui e dou aula aqui e, enfim, existe uma lei de que você não pode negar estudo para criança de ensino básico até segundo grau. Porém, cuidado na hora de você entrar, porque se você matricular quando você tá lá no Brasil, quando você bater na imigração aqui, a imigração vai cruzar os dados e vai saber que você tá vindo com visto de turista, mas mesmo assim já tá aí, né, matriculado, aí dá problema, igual aconteceu com esse rapaz. Com relação a esse sexto item, eu vou fazer até um outro vídeo explicando melhor isso, com mais detalhes, porque isso dá muito pano pra manga. Mas eu gostaria de salientar, meu pai a vida inteira foi médico em sistema público no Brasil, ele era diretor de um hospital público no Brasil. Minha irmã é médica no Brasil também, atende hospital público e o marido dela também. E eu vi youtuber aqui falando assim, ah, o hospital aqui é maravilhoso, a saúde aqui é linda, não falta nada, e você não passa apuro aqui, você só vai lá e assina uma carta falando pro governo, aplica pro governo dizendo que você não tem dinheiro, que você tem atendimento gratuito. Não é tão simples assim. Primeira coisa, existe coisa que é ilegal, existe coisa que é imoral ou antiético. E aí vai muito de pessoa a pessoa. Mas uma birra que muitos americanos têm aqui de imigrantes ilegais ou imigrantes que vêm com visto de turista e ficam, é esse tipo de coisa, porque eles falam assim, a gente tá aqui a vida inteira pagando os impostos e a gente paga esses impostos para esse tipo de pessoa vir aqui, chegou ontem e aí vai lá e tem atendimento gratuito e a gente não tem dinheiro. Então isso é algo muito complicado, tá? Não tô dizendo quem tá certo, quem tá errado, isso fica a critério de vocês. Mas você pode até assinar lá, fazer o pedido pro governo, dizendo que você, né, não tem dinheiro e tal, e o governo vai te dar assistência gratuita. Porém, o que aconteceu? Isso pode ter consequências severas para você. O governo Trump, por exemplo, eles aplicaram uma lei e todas essas pessoas que aplicaram para qualquer tipo de auxílio por pobreza e tiveram auxílio do governo, quando essas pessoas tentaram aplicar para um green card, automaticamente foi negado.
Agora que o Biden venceu, o Biden tirou essa lei. Porém, vai saber se futuramente o próximo presidente for republicano e não coloca essa lei de volta. Então tem que tomar muito cuidado quando você faz esse tipo de uso, tá? Mesmo você pagando plano de saúde aqui, as pessoas falaram que tem tudo e tal, não é bem assim. Por exemplo, no Brasil, se a ambulância vier, o SAMU vier, de graça. Aqui não, mesmo você tendo plano de saúde, você tem que pagar uma graninha. Então, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Segura essa informação. Mas não é tão simples assim, tá bom? E assim, eu conheço várias pessoas e eu também concordo com esses meus amigos. Não acho os médicos aqui tão bons. E eu já tive experiência com médicos aqui. A pessoa fala que você vive uma vida normal aqui, sem medo se você tá fora de status. Não é bem assim. Assistam o documentário Immigration Nation. Assistam também o documentário Living Undocumented. Eu acho que no português deve ser Vivendo Sem Documentos, algo assim, na Netflix. Os dois documentários são na Netflix. Eu chorei muito de ver. Então, assim, mostra a realidade dessas pessoas e o medo que a gente tem. Eu mesma, eu vivo aqui legalmente, mas eu vivo morrendo de medo de qualquer coisa acontecer e isso me afetar, né? Afetar o meu visto. Então, assim, não é tão simples assim. Você não vive uma vida normal como se fosse alguém que é daqui, tá? Outra coisa que eu já vi, a pessoa falando assim, você pode trabalhar aqui de DoorDash, você ganha muito dinheiro, trabalhar de Lyft, etc. Gente, tomem muito cuidado, porque para você trabalhar de DoorDash, Lyft, Uber, você precisa ter o Social Security Number, ou seja, o CPF daqui. Para você ter o Social Security Number daqui, você precisa ter autorização para estar trabalhando aqui legalmente, que acontece muito. Para eles trabalharem nesses aplicativos, o que eles fazem? Eles compram número de CPF, eles inventam o número de CPF, e isso dá uma M gigantesca. Inclusive, semana passada, estourou aqui nos noticiários, o FBI prendeu mais de 20 brasileiros que estavam nesse tipo de esquema. Então, assim, é falsidade ideológica, dá, assim, 20 anos de cadeia, dá um BO, assim, gigantesco. Não façam isso, isso é BO feio. Enfim, gente, essas são só algumas coisas que eu passei pra vocês, pra alertar vocês. Quando vocês vierem aqui, façam uma coisa muito bem planejada, porque eu tenho pessoas assim, não fala nem inglês, não sabe nada, resolve vir pra cá, não guarda o dinheiro, não faz um plano, e aí vem pra cá e acaba passando coisas assim. Eu que me planejei, passo apuro de vez em quando, imagina quem não se planeja. Então, assim, de novo, eu não tô dizendo pra vocês não virem. Eu acho que cada um sabe o que é certo pra você. Mas assim, muito cuidado com o que você assiste por aí e não fique acreditando em tudo que é muito fácil, muito lindo, maravilhoso. Procure todos os lados da história, tá? Porque tem histórias boas e histórias ruins de imigração. E inclusive muitas histórias ruins. Então, melhor prevenir do que remediar, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou alguma outra coisa que você queira aí falar sobre a imigração ou até sobre dicas de inglês, fala comigo. Bye bye, see you later, alligator.